Elias Cabrini Russo, nós trouxemos a informação no dia de ontem que 2 propostas estavam na mesa do presidente Marcelo Teixeira. Antecipamos que uma era do Maccabi Tel Aviv de Israel e uma outra era do futebol ucraniano, né? Mais à frente o Wagner Frederico confirmou essa informação e trouxe um complemento que na verdade são 3 propostas, 2 do futebol ucraniano, uma do Karpat Lviv da Ucrânia e uma outra que não tem, não temos a informação do clube, né? Seria um clube que não foi revelado, pelo menos internamente no Santos Futebol Clube, né? As 3 propostas, Elias Cabrini Russo, 2 do futebol ucraniano e a terceira do Maccabi Tel Aviv de Israel, seriam todas por empréstimo. A diferença é que um clube ucraniano queria um empréstimo gratuito, né? E o Santos ficaria com 80% do valor do passe do atleta e 20% seriam comprados no final do empréstimo. A segunda proposta seria do Karpat Lviv, que pagaria $100 mil por empréstimo, R$565 mil. O Santos ficaria com 60% do passe do atleta numa venda futura e outros 40% seriam comprados por cerca de R$9,8 milhões. E a terceira proposta do Maccabi Tel Aviv, também $100 mil pelo empréstimo, e o Santos ficaria com 60% e outros 40% seriam vendidos por $1,5 milhão, 8,4 milhões de reais no término do empréstimo. Elias, o presidente Marcelo Teixeira bateu o pé e entende que o Patati ainda não recebeu todas as oportunidades para que o Santos consiga realmente fechar o parecer técnico do atleta. O Marcelo entende que é muito cedo para vender o Wesley Patati por estes valores, né? Que as propostas estariam abaixo daquilo que o Santos entende que vale o Wesley Patati. E o Marcelo Teixeira continua acreditando que o Patati pode demonstrar o seu futebol no time de cima. Acerta o Santos em segurar o Wesley Patati, Elias Cabrini Russo? Marcão, acho que nesses moldes, para esses clubes que fizeram essas propostas aí, eu acho que vale a pena, não seria bom negócio para o Santos e nem para o Patati. Você imagina colocar esse menino no futebol israelense, quem que vê o futebol israelense, Marcão? Na Ucrânia da mesma forma, é uma liga até forte, mas que ultimamente, até por causa dos conflitos lá, tem caído bastante o futebol, ninguém tem falado tanto do futebol da Ucrânia. Então acho que é um jogador que eu acho que infelizmente o Carille não vai dar essa oportunidade para ele. É um jogador que eu acho que não é pior do que os que o Santos tem para jogar pelo lado direito ali. É um jogador que tem uma qualidade técnica. Então acho que poderia emprestar ele para um time do Brasil, mesmo que seja da Série B. Acho que ele não pode jogar, mas não acredito que sim, né? Porque ele não jogou tantos jogos assim. Mas seria melhor colocar ele numa outra liga para o jogador, onde ele pudesse aparecer mais, porque realmente na Ucrânia e em Israel, acho que seria ruim para a carreira dele, ia atrapalhar bastante, ele ia perder, um ano pelo menos de empréstimo ali, acho que não ia dar certo, e o Santos também pode perder uma boa oportunidade de fazer um caixa com ele, né, que por mais que não seja um raio, mas é um jogador que a gente sabe que tem mercado, né, Marcão, e de repente o Santos ficando com ele mais um pouco, o Carille dando algumas oportunidades, o Santos com certeza vai conseguir um negócio bem melhor, com valores bem mais altos. Olha, eu acho que os valores, Elias Cabrini Russo, são baixos realmente, né? Acho que o Patati é um jogador que pode ser vendido por um valor bem superior. O mercado também, são mercados ali que não estão em alta, né? O futebol de Israel, com o máximo respeito, e o futebol ucraniano, que a gente sabe que tem passado a Ucrânia por muitos problemas ali que atrapalham também, né, a questão esportiva. Então, para o jogador, me parece também não ser algo muito bom. E para o Santos, as propostas eram ruins, né? $100 mil pelo empréstimo, pouco menos de R$600 mil no ato, e aí propostas ali de opção de compra que giravam em torno de R$8 milhões. O Santos manteria pouco mais de 50% do valor do valor do jogador ali para uma futura venda. Agora, o grande problema é o seguinte: a gente mantém o Patati na geladeira encostado, é isso? Esse é o grande ponto, né, Elias? O Patati tem 3 copinhas, o Patati tem 20 anos de idade. O Santos já recusou propostas no começo do ano de clubes chineses e também de clubes russos pelo Wesley Patati após ele jogar a Copa da Igualdade. Agora mais uma vez. Então assim,
a cabeça do jogador, como é que fica? Você não coloca o cara para jogar, mantém o cara na geladeira encostado e recusa propostas? Eu concordo com a posição do presidente Marcelo Teixeira. Eu também não negociaria o Patati por esses valores. Agora, por que o Carille não coloca o garoto para jogar? Por que eu continuo apostando em Patrick McDonald's, que só vai dar prejuízo ao Santos? Por que eu continuo apostando no Serginho, 373 minutos maravilhosos, que não vai render nada ao Santos e que no final do ano vai ser mandado embora? E que não é nem ativo do Santos. Esse é o problema. É aí que você perde a razão. O Marcelo tá certo. Você vender o Patati, aliás, emprestar por esses valores, não faz sentido. Agora, também não faz sentido você ter um jogador que tem mercado, que se jogar meia dúzia de jogos vai ter o dobro dessa proposta, e deixar em campo jogadores como o Patrick, que é um jogador claramente em declínio técnico e físico, e o Serginho, 373 minutos maravilhosos, que é uma piada de mau gosto. Que inclusive será titular domingo. É aí que é o problema, Elias Cabrini Russo. É aí que a decisão do Marcelo Teixeira ela é questionada. Porque pro Patati é ruim ficar no Santos neste momento. Ele está se desvalorizando e mais do que isso, né? Deixando de jogar para que a gente possa ver Patrick McDonald's e Serginho, 373 minutos maravilhosos, Elias. Então, e o pior que isso, Marcão, a impressão que dá é que não é uma questão técnica, é uma questão de birra do Carille. Essa é a impressão que eu tenho, que é um jogador que teve uma sequência, na ausência do Pedrinho, também do Serginho, do Guilherme, ele estava jogando bem, cara, fez 4 jogos, não foi um primor de futebol, mas estava dando conta do recado, eu acho que até melhor do que os que vinham jogando naquele momento. E por causa de uma infelicidade, por falta de maturidade do garoto, eu acho que ele foi punido, já tinha sido punido com 10% do salário, mas agora ficar de fora até dos relacionados é um absurdo. Você tem esse jogador ali na base, que você não vai ter um custo mais com ele, porque já tem um contrato com o Santos. E você vai tentar trazer Léo Natel, Mosquito, esse tipo de jogadores. Você tem o cara ali, para que gastar dinheiro? Por que não insistir mais um pouquinho com esse moleque, dar mais oportunidades, que eu acho que ele não tá jogando mais pior do que o Pedrinho, por exemplo. Então, cara, acho que tá na hora da direção tomar uma providência também, conversar com o Carille, porque a impressão que eu tenho é que não é só técnica, Marcão, porque depois daquele episódio lá, o garoto não teve mais chance. Então, acho que tem que ser conversado, porque é um ativo do clube, o Santos não tá em condições de ficar desperdiçando, jogando dinheiro fora. O Patati é um importante ativo do Santos Futebol Clube. Eu volto a dizer, eu particularmente vejo qualidade no Patati. Não acho que é craque, mas eu utilizaria o Patati na Série B do futebol brasileiro, que é de um nível técnico fraquíssimo. Utilizaria a Série B para dar vitrine ao Patati. E aí, meu amigo, coloca o Patati 10, 12 jogos e vende o garoto. Sejam espertos. O Patati é um jogador que tem mercado, tá todo mundo vendo, 20 anos de idade. O futebol europeu, mercados intermediários adoram esse tipo de jogador. Enganem os caras lá, meu. Será que é difícil explicar isso? O Patrick não engana mais ninguém. O Serginho não engana mais ninguém. Agora o Patati passou a perna em cima da bola, foi pra dentro, pega um gringo aí, paga 5 milhões de euros e tá feito. O Patati é um jogador que hoje está em extinção no futebol. É verdade. Aquele jogador franzino, aquele jogador baixinho, caricato. Abusado, né? Abusado. O mercado adora esse tipo de jogador. E você faz o quê? Você esconde. Você esconde esse tipo de jogador. Aí você promove o Matheus Xavier, de 17 anos, que nem profissional, que nem titular do Sub-20 ele era. Tá sendo agora, com a forçação de barra do Carille. O Matheus Xavier nem titular do Sub-20 era. E o Carille colocou o garoto no lugar do Patati. Tirou o Patati para colocar o Matheus Xavier. Patati com 3 copinhas. Arrebentou na base durante 3 anos. Então tem alguma coisa errada aí. E volto a dizer, hein? Para aqueles que têm dificuldade no entendimento do que eu falo,
Eu não tô falando que o Patati é craque. Eu tô falando o seguinte, coloquem o Patati para jogar 10, 12 jogos, coloquem ele na vitrine e vendam o Patati no final do ano. Essa proposta que é de $100 mil pelo empréstimo e de 8,5 milhões de reais pela compra de metade do passe do atleta, ela vai virar 25 milhões de reais para o Santos Futebol Clube. Façam isso que eu estou falando, que vocês vão ter certeza disso. Ao invés de 8 milhões de reais, o Santos vai receber 25 milhões de reais pelo Patati. Futebol não vive só de protagonistas. Bons coadjuvantes também podem dar dinheiro aos clubes. Vide o Palmeiras, né? Que vendeu aí vários jogadores coadjuvantes. E teve alguns protagonistas, como é o caso do Endrick, entre outros jogadores. Então tá faltando um pouco mais de inteligência para o Santos Futebol Clube, principalmente para o treinador Fábio Carille. Ó, tem um varandeiro aqui falando, né? O Moisés Batista é muito melhor que o Ângelo, Marcão, mas com toda certeza. O Patati é mais jogador que o Ângelo. Só que tem uma diferença aí, né? O Ângelo tinha uma mídia muito grande. O Ângelo tinha uma mídia, porque o que acontece? Como o Ângelo subiu com 15 anos, naquela promoção do Cuca, se criou uma expectativa que o Ângelo fosse um novo Neymar, um novo Robinho. E o Ângelo, na verdade, não é nem um novo Neilton. O Patati, na base, no profissional, ele é melhor do que o Ângelo. Ele é melhor que o Ângelo, ele é muito mais completo que o Ângelo. O Patati cobra escanteio, o Patati cobra falta, cobra pênalti. O Patati no 1 contra 1 é melhor que o Ângelo. Ele é muito melhor que o Ângelo, o Patati, mas muito melhor. Só que não tem mídia. Eu não sei o que acontece com o Patati, eu já falei sobre isso, Elias. Você vai se lembrar, Russo, que eu falava, o Patati, talvez em termos de empresário, não seja tão forte assim. Porque o Bertolucci valorizou o Ângelo como se fosse um novo Neymar. E o Patati, impressionante. Ele não tem valor de mercado. Não se faz um trabalho legal de mídia do Patati, Elias. Então, Marcão, acho que não é nem questão só do empresário. É claro que o empresário também, né? A gente sabe que quando o empresário é bom, o cara força ali, dá uma pressionada no clube onde o jogador tá. Mas o problema é que, como você falou, o Ângelo, com tantos jogos pelo Santos, não conseguiu fazer o que o Patati fez em, sei lá, 15, 20 jogos no time profissional. Acho que nem isso ele tem, mas fez gols. É um cara que você vê a ousadia, mais confiança nele próprio, né, que o Ângelo não tinha. E, pô, o Santos conseguiu vender por 15 milhões de euros. E por que não conseguir não fazer isso novamente com o Patati, com outros jogadores que a gente vê que tem essa qualidade, que tem mercado, como você disse, né, Marcão? Então, talvez para o Brasil não, mas também não tem nenhum problema se ele for para o mundo árabe. Com certeza tem muita gente que gosta desse tipo de jogador e ele vai ser muito mais valorizado. Agora, você ficar com um jogador infeliz, né? Porque o cara vai estar treinando ali sem ter esperança de que vai estar em algum momento no time profissional novamente, jogando, tendo alguma oportunidade. O treinador não está nem aí, né? O treinador parece que é pirracento, não é uma coisa, sabe? Tem que trabalhar com a razão, não com a emoção, né? Porque o que o Patati fez naquela viagem, aquilo que ele falou, aquela reclamação que ele fez, pô, o menino já pagou, cara, são 4 jogos. Você tá punindo não só o jogador, tá punindo o clube também, que o Santos muitas vezes precisou dele aí e não tinha um jogador do nível dele. Como você falou, não é um craque, não é um cara que vai decidir um jogo, mas que é muito melhor do que alguns que estão entrando aí, como esse Serginho, por exemplo. Aí não dá para entender a cabeça do seu Carille.